Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 3 de junho de 2026. Hoje, na memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, vamos contemplar a coragem da fé no fogo da prova, a história do santo do dia, a liturgia e um sermão com comentários da Catena Áurea, chamando-nos a defender a pureza, a esperança na ressurreição e a fidelidade a Cristo. História do santo do dia. São Carlos Luanga nasceu na Uganda, no clã Nagabe, e conheceu a fé católica por testemunho dos missionários da África chamados Padres Brancos. Em 1885, durante o reinado de Mwanga II, foi escolhido como chefe dos pajens da Sala Real. O rei, hostil aos cristãos, viu neles uma ameaça porque a fé lhes ensinava a obedecer antes a Deus do que aos caprichos do poder. Mwanga mantinha jovens pajens submetidos aos seus desejos e exigiu que os cristãos renunciassem à fé e se entregassem à imoralidade sob pena de morte. Carlos Luanga, responsável por proteger os mais novos, permaneceu firme. Com ele estavam jovens entre 14 e 30 anos, entre eles Kizito, a quem encorajou com palavras de coragem à fraternidade. Se fosse preciso morrer por Jesus, morreriam juntos, de mãos dadas. Em 1886, Carlos foi o primeiro a ser morto, queimado vivo, para que seu sofrimento intimidasse os demais e os levasse a negar a Cristo. Mas seu martírio fortaleceu os companheiros. Alguns foram decapitados, outros queimados vivos, todos preferindo a fidelidade a Deus, ao pecado e à covardia. Em 1934, São Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude da África cristã. Sua vida mostra que a santidade não é fuga do combate, mas fidelidade no fogo da prova. Ele nos pergunta: diante das pressões do mundo, defendemos a pureza, a fé e os pequenos, ou negociamos Cristo por medo? Convertamo-nos da covardia e da impureza. Escolhamos Jesus com coragem e ardor. São Carlos Luanga e companheiros mártires, rogai por nós. Liturgia do dia. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa da vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho querido, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi de meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude de seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual foi constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé, e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Salmo responsorial. Agora, vamos desacelerar para contemplar o Salmo responsorial com calma, na voz da Marcela, e que esse refrão permaneça como oração. Ó Senhor, para vós eu me levanto os meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos.
Agora, diante de Cristo que revela a verdade sobre a ressurreição e corrige o erro dos que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, escutemos com reverência o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conhecedes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo responde a homens que tentam ridicularizar a ressurreição. Eles não procuram a verdade, procuram transformar a esperança eterna em caricatura. Os saduceus se aproximam de Jesus com uma história engenhosa: 7 irmãos, uma mulher, nenhum filho, todos morrem. E então perguntam: na ressurreição, de quem será ela mulher? A pergunta parece inteligente, mas nasce de uma alma fechada. Eles não acreditam na ressurreição. Querem reduzir o mistério de Deus aos limites de sua imaginação pobre. Querem fazer da eternidade uma continuação confusa desse mundo para depois zombar dela. E Cristo responde com uma sentença que deveria nos fazer tremer: acaso vós não estáis enganados, pois não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Eis a raiz de muitos erros: ignorância das Escrituras e desprezo prático pelo poder de Deus. Não conhecer a Escritura leva o homem a inventar uma religião conforme o seu gosto. Não conhecer o poder de Deus leva o homem a achar impossível aquilo que ultrapassa a sua experiência. O homem carnal mede o céu pela terra, mede a ressurreição pela biologia, mede a santidade pelas próprias fraquezas, mede a pureza pela própria impureza. Depois ri da fé, como se tivesse vencido Deus com uma piada. Mas quem está enganado? Cristo é direto: vós estáis muito enganados. Teofilato explica que os saduceus erravam porque imaginavam a ressurreição como simples retorno à vida presente, com as mesmas necessidades, a mesma corrupção e a mesma ordem passageira. Mas a ressurreição anunciada pelas Escrituras não é repetição da decadência, é restauração gloriosa. Não é prisão eterna na carne ferida, é vida transfigurada pelo poder de Deus. Por isso, Jesus diz que, quando ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Aqui é preciso falar sem medo. O casamento é santo, mas não é absoluto. A família é santa, mas não é Deus. O corpo é bom, mas não é para ser escravizado pela concupiscência. A sexualidade, dentro da ordem querida por Deus, é dom. Fora dela, torna-se tirania. No céu, não haverá casamento, porque não haverá morte, nem necessidade de sucessão, nem domínio das paixões. A vida eterna não será menos amor. Será amor purificado, pleno, totalmente possuído por Deus. E isso incomoda uma geração que transformou o desejo
em identidade e prazer em direito sagrado. Como falar de ressurreição a quem já vendeu a alma ao imediato? Como falar da vida eterna a quem não suporta renunciar a uma paixão por uma semana? Como falar de pureza a quem chama de liberdade aquilo que o acorrenta? São Paulo diz a Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus. Não diz, protege uma lembrança morta. Não diz, administra uma fé morna. Reaviva a chama. Porque a fé pode esfriar, a coragem pode dormir. A graça recebida pode ficar como brasa coberta pela cinza da timidez, da impureza, do medo e da acomodação. E ele continua: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Eis a palavra de hoje: não timidez, fortaleza, amor, sobriedade. O cristão não foi batizado para pedir desculpa ao mundo por crer em Cristo. Não foi crismado para tremer diante da primeira pressão. Não recebeu a fé para escondê-la quando César, o rei, a mídia, o grupo ou o ambiente exigirem apostasia prática. São Carlos Luanda entendeu isso no fogo, literalmente no fogo. Em Uganda, diante de um rei que exigia dos jovens pajens renúncia à fé e entrega à imoralidade, Carlos não negociou. Ele protegeu os mais novos, encorajou Quisito e os outros. Escolheu Cristo. E quando foi queimado vivo para intimidar os demais, seu martírio não produziu covardia, produziu firmeza. O fogo que deveria destruir virou pregação. O sofrimento que deveria calar tornou-se testemunho. Isso é cristianismo. Não uma decoração moral, não uma espiritualidade de frases suaves, não uma fé que se curva diante dos caprichos do poder. O cristianismo é a vida eterna entrando na história, ensinando os jovens a preferirem morrer a pecar. E nós, diante da pressão do mundo, defendemos a pureza, a fé e os pequenos, ou entregamos Cristo por medo de parecer rígidos? Quantas vezes negociamos a verdade para sermos aceitos? Quantas vezes calamos a doutrina para não perder a simpatia? Quantas vezes abandonamos os mais frágeis para salvar nossa própria imagem? Carlos Luanda era chefe dos pajens. Tinha responsabilidade sobre os menores. Ele não cuidou apenas da própria alma. Protegeu os que estavam sob ameaça. Essa é uma lição urgente. A fé católica não pode assistir passivamente à corrupção dos pequenos, dos jovens, dos fracos, dos vulneráveis. Quem ama Cristo defende a pureza. Quem ama Cristo combate a exploração. Quem ama Cristo não entrega crianças e jovens à cultura da impureza, à confusão moral, à tirania do desejo e ao abuso dos pecadores. São Paulo diz: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Essa vergonha é uma doença espiritual. Vergonha de ser visto como católico, vergonha de falar de castidade, vergonha de defender a vida eterna, vergonha de dizer que o corpo ressuscitará, vergonha de afirmar que há pecado, juízo, céu e inferno, vergonha de confessar que Cristo destruiu a morte. Mas Paulo está preso e não se envergonha. Carlos Luanda está diante da fogueira e não se envergonha. Os mártires caminham para a morte e não se envergonham. E nós, livres, com igrejas abertas, sacramentos disponíveis e doutrina ensinada há séculos, trememos diante de risadas? Que fé é essa que sobrevive à liturgia, mas não sobrevive a uma conversa? O Salmo nos ensina a postura dos santos. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do Senhor, assim nossos olhos se voltam para Deus até que tenha piedade de nós. Esta é a humildade cristã. Não somos senhores da vida. Não somos donos do corpo. Não somos inventores da verdade. Somos servos que olham para o Senhor. E servo fiel não negocia a ordem do seu Senhor para agradar aos inimigos da casa. Os saduceus não olhavam para Deus. Olhavam para a própria lógica. Tentavam aprisionar a eternidade numa casuística de casamento. Mas Jesus os leva à sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Teofilato observa: Deus não disse eu fui, como se falasse de mortos que desapareceram, mas eu sou.
Eles vivem diante de Deus, e Beda acrescenta: se a alma permanece, também se infere a ressurreição do corpo, pois o corpo participou com a alma do bem e do mal. Deus não salva fantasmas, Deus salva o homem inteiro. A fé católica crê na ressurreição da carne, não em uma sobrevivência vaga da memória, não em energia dissolvida no universo, não em consolo poético. Ressurreição da carne. Esse corpo purificado, glorificado, transformado. O corpo que hoje deve ser guardado na pureza, oferecido no serviço, disciplinado pela sobriedade, protegido da corrupção, será chamado à vida. Por isso, não podemos tratar o corpo como brinquedo. O corpo é para o Senhor. Aqueles jovens mártires de Uganda entenderam com a vida aquilo que os saduceus não entendiam com a mente. Se não há ressurreição, o martírio é absurdo. Se não há vida eterna, morrer pela pureza parece loucura. Se Deus não é Deus dos vivos, então o mais prudente seria ceder, sobreviver, adaptar-se, calar, entregar o corpo ao rei e a alma ao medo. Mas se Cristo destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, então a fogueira perde o poder de dar a última palavra. São Paulo diz: esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me vergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. Veja, não diz apenas sei em quem acredito, mas sei em quem. A fé cristã não é adesão a uma ideia abstrata, é confiança numa pessoa viva. Cristo não é teoria sobre mortalidade. Ele é o Senhor ressuscitado. Ele é aquele que guarda o depósito confiado até o grande dia. Você sabe em quem colocou sua fé? Ou sua fé ainda depende do ambiente, da opinião, do conforto, do corpo sem ameaça, da vida sem prova? São Carlos Luanda sabia, por isso pôde entrar no fogo. Paulo sabia, por isso pôde sofrer como prisioneiro. Timóteo precisava reavivar a chama. Nós também. A catena nos mostra ainda, por Pseudo Jerônimo, que a pergunta dos saduceus pode simbolizar a sinagoga que, abandonada pelo espírito cétuplo, não gerou a semente de Abraão, isto é, Cristo. É uma imagem dura, mas teologicamente rica. Onde a fé se fecha ao cumprimento em Cristo, torna-se estéril. E a esterilidade espiritual não é problema do passado apenas. Toda alma que recebe dons e não gera fruto torna-se como aquela mulher da parábola. Passa de posse em posse, de projeto em projeto, de desculpa em desculpa e não gera vida para Deus. Quantos católicos vivem assim? Tem sacramentos, tradição, liturgia, doutrina, exemplos de santos, mas não geram frutos. Passam de devoção em devoção, de discussão em discussão, de grupo em grupo, mas não produzem conversão, pureza, fortaleza, caridade, penitência. A fé sem ressurreição prática vira esterilidade. A alma que não espera o céu acaba se prostituindo aos poderes da terra. Por isso Paulo fala de uma vocação santa, dada não por nossas obras, mas pelo desígnio e pela graça de Deus desde toda a eternidade. Você não foi chamado para ser morno. Não foi chamado para ser mais um corpo arrastado pelas paixões. Não foi chamado para ser cúmplice da corrupção dos pequenos. Não foi chamado para rir com os saduceus da esperança eterna. Você foi chamado com vocação santa. E a vocação santa exige sobriedade. Essa palavra precisa voltar ao nosso vocabulário. Sobriedade no olhar, sobriedade nos afetos, sobriedade nas palavras, sobriedade no uso do corpo, sobriedade na internet, sobriedade na maneira de educar os jovens, sobriedade na coragem de dizer não. Sem sobriedade, a fortaleza vira impulsividade. Sem amor, a rigidez vira dureza. Sem fortaleza, o amor vira fraqueza sentimental. Deus nos deu os três: fortaleza, amor e sobriedade. Cristo encerra: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então pare de viver como morto, morto pela impureza, morto pelo medo, morto pela vergonha de Cristo, morto pela ignorância das Escrituras, morto pela incredulidade prática, morto por achar que esse mundo é tudo. Deus é Deus dos vivos, e vivos são aqueles que pertencem a Ele.
Hoje os mártires de Uganda nos perguntam: você prefere viver muito traindo Cristo ou morrer fiel? Talvez Deus não peça de você uma fogueira, mas pede renúncias, pede pureza, pede coragem, pede defesa dos pequenos, pede que você não se envergonhe do Evangelho, pede que levante os olhos para Ele como servo atento, pede que reavive a chama. A ressurreição não é detalhe de catecismo, é razão pela qual o cristão pode enfrentar o rei, a prisão, a zombaria, a fogueira e a morte. É razão pela qual a pureza vale o sangue. É razão pela qual não cedemos aos saduceus antigos nem aos modernos. É razão pela qual a Igreja continua dizendo ao mundo: estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Converta-se da timidez, converta-se da impureza, converta-se da fé que se cala, converta-se da esperança pequena. Cristo destruiu a morte. O corpo ressuscitará. Deus é Deus dos vivos. E se o mundo exigir que você escolha entre sobreviver pecando ou sofrer permanecendo fiel, lembra-se de Carlos Luanda e seus companheiros. O fogo passa, o rei passa, o corpo mortal passa. Mas quem sabe em quem colocou sua fé não se envergonha, não se vende e não morre de verdade. Novamente, São Carlos Luanda e companheiros mártires, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a reavivar a chama da fé e a escolher Cristo sem vergonha, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária para que, dia após dia, a Palavra de Deus transforme em você fortaleza, amor e sobriedade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa levantar os olhos para Deus, defender a pureza e lembrar que Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos.